E que eu ia perguntar agora indo mais para dentro do business de vocês, né, você citou aí que vocês estão em 150 países, Uhum. e vocês estão a empresa tem mais de 125, vocês estão a mais de 90 aqui. Qual que é o tamanho do Brasil ante os outros países, assim? O quão relevante é o Brasil dentro das operações globais da Sim. Roche hoje? Para a Rocha, o Brasil tem enorme relevância dentro das operações comerciais. É o sexto país, tirando os Estados Unidos, que a gente tem a Genentech, e o Japão, que é operado pela Chugai. Então, é o sexto maior país da Rocha. Então, tem uma importância grande. Mas tem um outro número que eu também acho bastante importante e que está conectado com a sua pergunta anterior, que a Roche, no Brasil, ela é o décimo maior país em pesquisa clínica. Por que eu quero trazer o tema da pesquisa clínica? Porque quando a gente pensa em produção local, a gente sempre pensa na produção industrial, física Uhum, do produto. Mas eu acho que o maior desafio e a maior oportunidade para o Brasil hoje é a produção da ciência, é a produção científica. E a Rocha ela investe mais de 10% do que nós faturamos o ano passado voltou para o Brasil em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, a Roche Brasil, ela tem importância globalmente, tanto em termos comerciais, como o sexto maior país, como em termos de desenvolvimento de novas drogas e pesquisa clínica, sendo o décimo maior país do mundo também. perfeito. E esse investimento em P&D, assim, como que é isso? Se vocês já tiveram alguma inovação relevante vindo desses investimentos nos últimos anos? Sim, hoje, a parte de P&D que a gente trabalha bastante são os estudos clínicos. Mas tem um dado muito interessante do ano passado, porque os estudos clínicos eles têm diferentes fases, né. Então você fala da fase um quando está bem preliminar, fase 2 que já está um pouco mais adiantado, a fase 3 quando já é quase no final do desenvolvimento. Então o ano passado a gente teve mais de 100 estudos performando no Brasil. Você imagina, 100 estudos em diferentes centros. Eu sempre gosto de falar que 100 estudos não é 100, é assim, um, 2, 3, 4, 5. Então você imagina quantas áreas de pesquisas diferentes a gente teve trabalhando aqui no Brasil. Desses 100 estudos, a gente teve boa parte deles, uns 25% entre fase um e fase 2. O que que significa? Em fases bastante preliminares do desenvolvimento. O que que isso traz para o país? Significa que nós estamos bastante envolvidos com cientistas brasileiros no desenvolvimento das nossas drogas. Então, não é que a gente tem um produto do Brasil, mas a gente tem cientistas brasileiros envolvidos em todo o nosso portfólio futuro. Perfeito. E assim, dentro dessa parte de P&D, vocês têm colaboração com universidades? É da parte da porta da empresa para dentro? Como é que funciona hoje? Sim, sim, existem alguns acordos, existem algumas parcerias e inclusive esses estudos clínicos, eles acontecem também em hospitais, escolas, em universidades, em centros diferentes de vários lugares do país que têm associação sim com universidades. Perfeito. E tem algum exemplo assim, específico que você consiga citar do tipo: "Poxa, isso aqui foi um grande retorno que a gente teve da parte de P&D, foi algo que a gente descobriu, alguma inovação que impactou a companhia ou impactou o setor de saúde", que você Acho que eu consiga citar? posso dar um exemplo da oftalmologia. Nós entramos na oftalmologia faz pouco tempo, a Rocha entrou e fizemos um lançamento faz 3 anos aqui no Brasil, e os produtos de oftalmologia têm sido trabalhados e estudados com cientistas brasileiros. Eu tenho um outro exemplo muito interessante, que eu já te dei o exemplo da hemofilia, Uhum. e tem um estudo de hemofilia da Roche, de terapia gênica para o tratamento da hemofilia, que uma pesquisadora do Brasil, da Unicamp, é parte do projeto. Então, são iniciativas que estão acontecendo com tecnologias super inovadoras e que têm cientistas brasileiros trabalhando nisso e desenvolvendo também. Perfeito. E o que eu ia falar, já que a gente tá falando de P&D, né, vocês têm esse dado, né, que vocês cresceram 10% o 24 ante 23. Eu me recordo de ver muito que isso estava, de certa forma, associado à inovação e tudo Sim. mais. Que tipo de mudança vocês tiveram ano passado que catapultaram esse crescimento que é relevante, né, que é substancial dentro do faturamento? E que tipo de coisa vocês esperam também em termos de inovação olhando os próximos anos? Sim. É interessante porque o crescimento do ano passado foi um crescimento de 10% no portfólio geral, mas um crescimento de 38% nos produtos de inovação. Então, para a gente, assim, por que que esse número é muito relevante? Porque dentro do contexto atual, sermos capazes de trazer a inovação para o Brasil, para a gente é uma conquista enorme. Eu costumo dizer que o que que é a inovação? Acho que existe, de um modo geral, um equívoco na interpretação. Normalmente as pessoas entendem como inovação produtos caros para doenças raras. Na verdade, a inovação é sempre um medicamento inovador, ele é uma evolução
no tratamento de qualquer doença, de qualquer patologia, de qualquer enfermidade. Então, vou te dar um exemplo. A própria diabetes, que você tem aí um tratamento, já conhecemos a diabetes faz muito tempo. A gente nunca deixa de evoluir e inovar dentro do tratamento da diabetes. Então, antes, por exemplo, um paciente com diabetes tinha que furar o dedo todo o tempo para fazer a glicemia, e hoje já tem um implante, você controla isso de uma outra forma. Hum, Isso é inovação na saúde, né? E um outro aspecto que eu trago, né? O que, que é a inovação para o paciente? É a mudança do diálogo do médico. Então, o médico chega para você e fala: Olha, Eduardo, sinto muito, no seu caso, não tem mais nada que a gente possa fazer. Quando a gente incorpora um medicamento inovador, quando a gente traz esse crescimento nosso de 38% em inovação, o que, que significa? Que esse diálogo mudou. Que o seu médico vai te chamar e falar: olha, agora existe uma alternativa para o seu tratamento. Então, para a gente, assim, e o que, que leva economicamente, ou qual é a nossa estratégia? Por que, que a gente cresceu 38%? Porque para nós, da Roche, nós somos uma empresa de inovação e para a gente o importante é trabalhar o portfólio de inovação. Tudo aquilo que existem similares no mercado, outros produtos que atendam à necessidade, não é o nosso foco. A gente não compete pelo simples fato de provar que somos melhores. Se somos melhores tecnicamente, se somos melhores na atenção do paciente, se somos inovadores naquela área terapêutica, é onde nós competimos. perfeito. Aliás, nesse ponto você falou, né, vocês entraram na oftalmologia tem poucos anos. Quais são as avenidas de crescimento que vocês ainda podem ter, né? Vocês já estão bem estabelecidos aqui há bastante tempo, mas como que vocês enxergam essa parte leque de produtos e do que vocês oferecem? Assim, a oncologia, a Roche continua forte, tem aí bastante desenvolvimento, inovação para chegar. A oftalmologia, que nós entramos há pouco tempo e que já temos um portfólio muito interessante em desenvolvimento. As doenças neurodegenerativas, que aí a gente fala de diferentes doenças que trazem um impacto importante e um burden social importante também. E agora, assim, algumas doenças raras, que a gente também trabalha, e agora recém aí as doenças cardiometabólicas, renais e a entrada na obesidade também.